bom dia! Vamos mais para uma história. Não esquece, antes de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, deixa aquele joinha aí, aquela força para o nosso canal, ok? Um beijo, vamos lá para mais uma história. Eu e o boy nos conhecemos na escola. Já estudávamos há 2 anos, mas eu não falava com ele. Na verdade, eu não suportava ele. Nem a voz, até a voz me incomodava. Um certo dia, minha tia veio do Rio de Janeiro e fez o convite para mim morar com ela lá no Rio. Eu aceitei, me encantei com a ideia de trabalhar, de morar lá, né, no Rio de Janeiro e tal, e decidi chamar a turma para fazer uma despedida na pizzaria. Como ele estudava comigo, eu chamei todo mundo e não quis ser chata e mal educada e deixá-lo de fora. Mas chamei querendo que ele não fosse. Só que eu disse a ele, ó, dia 29 eu estou indo embora, porém alguns dias antes eu vou fazer uma despedida. Se você quiser ir, você vai. Gente, ele já se sentiu meu amigo, já começou a falar comigo e eu sempre, que ridículo, sabe? Aí o tempo foi passando, ele começou a dar sinais que estava gostando de mim. Mas eu não dava bola, gente. Eu não suportava, de verdade. E o vigia da escola também estava interessado em mim. E ficou sabendo que eu ia embora. E o que é que acontece? Decidiu se declarar para mim na sala de aula. Gente, ele chegou e disse assim: eu gostaria de pedir que você não fosse embora. Eu disse: me deu um bom motivo. Ele disse: e se eu disser que eu te amo? Na frente de todo mundo, né? Como eu gostava assim muito de pisar, sabe? Era ruim. E eu disse: dane-se você e seu amor. Nisso, quando o boy que gostava de mim viu, ficou cismado de dizer que gostava de mim e eu dar um fora nele também, porque até então ele não tinha dito nada. Mas uns dias depois ele tomou coragem, ligou para mim e disse que queria falar comigo, só que tinha que ser pessoalmente. Eu me arrumei toda, me produzi todinha e eu já sabia o que ele ia falar, né? E daí, no intervalo ele não falou, durante a aula ele não falou nada, mas nós pegávamos o mesmo ônibus, morávamos em bairros vizinhos. E daí a gente veio no ônibus juntos e ele resolveu falar. Que não ia dizer que estava apaixonado por mim, porque como o vigia da escola falou, mas que estava muito afim de ficar comigo. Em fração de segundos eu pensei: o que é que eu falo? Eu não tenho interesse nenhum nele. Mas ao mesmo tempo eu disse: eu vou embora, vou pelo menos curtir um pouquinho com ele. Não custa nada. E daí não falei nada, já beijei ele. Fomos no ônibus, ele todo besta, dizendo que o sonho da vida dele era me beijar, que ficava pensando em mim quando eu estava em casa, deitado, sabe? Eu achava aquilo uma babaquice. Aí, quando eu cheguei em casa, à noite, tinha um primo meu que era mais que irmão para mim. Nós éramos muito unidos. Isso no dia 2 de agosto. Quando eu cheguei, eu falei pro meu primo, né? Quando foi no outro dia, foi dia 3 pro dia 4, ele estava lá em casa e a gente tocou no assunto novamente, né? Eu e o meu primo. No dia 4 pro dia 5, que seria o aniversário do boy, a gente tinha combinado para sair para a pizzaria para comemorar o aniversário dele. Só que da madrugada, do dia 4 pro dia 5, meu primo dormiu lá em casa e a gente começou a falar sobre ele, né? Eu disse a ele que falei como ele era, que ele queria ficar comigo e tal, disse que estava apaixonado por mim e que eu não estava nem um pouco interessado. E o meu primo, ele se drogava e ele estava altamente drogado nesse dia. E ele era como um irmão para mim, apesar de tudo. E ele chegou e disse: você vai namorar com ele? Aí eu disse: eu não vou, eu não quero, eu vou embora. Aí ele disse: você não vai embora? Eu disse: eu vou sim. Ah, queria ser o meu pai, só sendo, né?
Aí ele disse assim, você não vai. Se você for de ônibus, eu chego na rodoviária e meto bala em todo mundo. Se você for de avião, eu chego no aeroporto, meto bala em todo mundo e você não vai. Você vai namorar com esse menino. Olha só que implicância. Como eu vi que ele estava drogado, eu não queria discutir mais com ele. Eu não queria ficar batendo boca, né? Ai, eu disse assim, tá bom, eu não vou. Por você, eu não vou. Quando amanheceu o dia, eu fui com minha mãe para casa de uma prima dela, da minha mãe, fazer uma faxina. Quando voltamos para casa, à tarde, o telefone da minha mãe toca. Ela estava com algumas sacolas na mão, não teria como atender. Aí eu atendi. Gente, quando eu atendi, era uma vizinha perguntando onde era que eu estava. Aí eu disse que estava indo para casa, no caminho. Aí ela perguntou assim, aí ela disse assim, passa o telefone para tua mãe. Aí eu disse assim, ela não pode atender não, diga. Ela sem querer dizer, eu fale. Ela disse, é porque acabaram de matar o teu primo. Gente, parece que o meu chão abriu e eu caí dentro, porque ele era muito, gente, muito importante para mim. Sabe, era aquela pessoa que eu contava tudo para ele. E daí, quando eu cheguei lá, tinham levado o corpo. No outro dia foi o velório. No outro dia foi o velório dele, né, gente? Aí eu disse pro boy que não dava pra gente sair porque tinha acontecido o assassinato do meu primo, né? E que estava muito perigoso, porque tinha umas bocas lá e infelizmente não dava certo. Era um bairro bem pesado, sabe, gente? Quando foi no outro dia de manhã, no velório, ele perguntou, você quer que eu vá pra aí? Ele ligou pra mim, eu disse, venha, pra mim vai ser bom, né? Daí ele conheceu minha mãe. Pra quê? Minha mãe gostou dele, gente, igual o meu primo, pronto. Ah, porque meu genro, e pra lá e pra cá, e eu muito triste, muito abalada, e minha mãe mostrando a todo mundo o genrinho dela, gente. Já pensasse? Minha mãe sempre viajou para o Juazeiro, São Severino do Ramo, ela sempre fazia essas excursões. E tinha uma dessas excursões para ela ir. Como eu não gostava, eu nunca gostei de ir com ela, sabe? Nunca, ela ia e eu nunca ia não, sabe? Aí ela, eu achei melhor ficar em casa, né? Minha mãe foi e fazia uma semana que eu tava saindo com o boy. E aí ela pediu pra ele dormir lá em casa comigo, pra não ficar só minha mãe. Olha, ele ia achar ruim, né? Ele adorou. Dormiu lá em casa comigo. Daí, como nós estávamos juntos, ele foi me deixar em casa. Ele sempre ia, né? Depois que a gente começou a sair. E para ele não ir para outro bairro tarde da noite, aí minha mãe ficava dizendo, dorme aí. Sempre quando ele me trazia, né, pro colégio, aí minha mãe, dorme aí. E ele foi ficando. Gente, 4 meses se passaram e continuava com ele. Ele nunca me pediu em namoro, não me pediu em casamento, noivado, nem nada. Mas ele disse assim, vou lá na casa do meu pai, que é onde ele morava. Foi ver o pai dele, já fazia 4 meses que estava nessa, né? Dormia lá em casa, passava na casa do pai, mas ficava mais tempo lá em casa. Quando ele vem de bicicleta, volta com todas as malas dele. Aí eu fiquei passada. Falei, o que é isso? Ele disse, eu já estou morando aqui mesmo, porque eu estava indo lá em Painho só para pegar roupa. Aí eu trouxe logo tudo. Prático, não? Fiquei sem ação, mas também não disse que não queria. Passamos ainda 6 meses morando na casa da minha mãe. Depois desses 4 meses, né? Ou seja, né? E minha vida na casa da minha mãe, gente, era muito turbulenta. Minha mãe bebia muito. Ela batia em mim, nas minhas irmãs. E ele presenciando tudo aquilo, ele já, assim, ele queria me dar algo melhor. Foi quando ele disse, vamos alugar uma casa e vamos morar junto, nós dois. Aí eu topei, bora. Passei um mês trabalhando, juntando cada centavinho que eu ganhava no salão, que eu trabalhava como manicure, cabeleireira.
E de tudo eu fazia um pouco, né? Minha mãe sempre fazia faxina e eu trabalhava no salão. E eu juntei também, ó, e teve umas pessoas também que me davam as coisas, me davam presente, me presenteavam um prato, copo, e fui ganhando algumas coisas, guardando e conseguíamos uma casa. Eu não falei nada para minha mãe, só falei no dia que eu já ia sair, né, de casa. E daí eu fui, lavei, arrumei tudo e disse, mãe, eu tô indo embora para minha casa. Ela não gostou, nem um pouco. Mas não impediu, né? Menos mal. Daí se passou um ano, a dona pediu, fomos morar em um outro bairro, e aí eu engravidei da minha filha mais velha. E depois nós fomos morar em um outro bairro, né? Porque quem mora de aluguel, você sabe que a gente fica. Depois eu vim morar na casa do meu sogro, na expectativa de construirmos a nossa casa, né? Ao invés de a gente pagar aluguel, a gente ia tentar construir, só que nós não conseguimos. Aí depois nós saímos de novo na casa do meu sogro, aí depois eu tive mais uma menina. No período que eu morei na casa do meu sogro, eu engravidei da minha segunda filha. No final da gestação, a gente foi morar em um outro bairro. A gente voltou para o bairro que a gente estava antes, né? E houve um momento muito turbulento. A gente teve que voltar de novo para a casa do meu sogro. Gente, foi um maior perrengue. Eu já estava com duas filhas, né? E o dono da casa pediu a casa, a gente não tinha conseguido ainda uma outra casa, aí voltamos para a casa do meu sogro de novo. Só sei que passamos mais 2 anos e daí conseguimos comprar nosso apartamento, que é onde estamos hoje, há quase 2 anos estamos aqui. E nesse período todo, agora em agosto de 2021, não, em 12 de agosto de 2022 completaremos 12 anos. E hoje nós temos o nosso filho, nosso cantinho. Tive mais um filho, né? Agora estou com 3 filhos, 2 meninas e um filho. E o que era apenas uma curtição, gente, em menos de 15 dias já duram quase 12 anos, gente. Nós vamos fazer 12 anos este ano e essa é um pouco da minha história. Hoje nós vivemos bem, felizes, temos uma vida com Deus, criamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor e o Senhor só tem nos abençoado. Espero que vocês tenham gostado da minha história e gostaria da opinião de vocês, se vocês já tiveram algum relacionamento assim que vocês começaram sem interesse nenhum e com o tempo gostaram. Isso geralmente acontecia mais já na época dos nossos avós, né, que até eles eram obrigados, né, a casar, muitas vezes sem gostar. Eu acho que alguns passavam a vida toda sem gostar, mas eu acho que nesse meio tempo algumas pessoas devem ter se apaixonado ao longo do tempo, né? Eu gostaria que vocês dessem a opinião, tá ok? Não esquece de deixar aquele like, de compartilhar, de dar a sua opinião e de se inscrever para ajudar o nosso canal a crescer. Um grande beijo para você e até a próxima semana, se Deus quiser.